Na verdade, eu vou tentar aqui fazer uma breve avaliação em relação a todo esse processo, né? Falar sobre a privatização e seus impactos, né? Na verdade, a privatização, ela começou exatamente a partir do momento que nós elegemos um governo de direita. E quando a gente elege um governo de direita, a privatização, ela já vem como fazendo parte do pacote. A bem lembrar a questão do governo FHC, né, da privatização da Vale do Rio Doce, dentre outras privatizações. O que acontece dentro desse processo? Né? O governo, quando ele toma posse, quando ele avalia o país para sua gestão, ele enxerga o setor público como se fosse assim, o maior causador, né, das dificuldades econômicas e financeiras do país. Então, a partir daquele momento, o que ele faz? Ele faz essa análise e ele trouxe para nós o pacote de privatização, com 17 empresas essas, né, que dão lucro, e aí o SERPRO dá em torno de 500 milhões de lucro, quer dizer, derruba a tese que a privatização é porque não tem lucro, porque a empresa está deficitária. Paralelo à apresentação do pacote, o governo traz uma campanha difamatória, ele traz uma campanha para tentar, para trazer a sociedade para aprovar para apoiar o seu projeto, ele faz uma campanha difamatória, né, do serviço público, ele tenta desconstruir o conceito da empresa pública, o conceito do que é público, né? Então, ele passa a fazer essa destruição, porque qual que é a diferença da empresa pública para a privada? A pública, ela tem um olhar social. Quando a empresa pública tem lucro, parte do lucro ele retorna para as políticas sociais do governo, quer dizer, ele retorna para o país em investimento. E a iniciativa privada, o lucro da iniciativa privada vai para o dono da empresa. Ele não vai para o investimento no país, ele não vai para as políticas públicas, ele não vai para nenhum olhar social. Né? Ele tem aquele destino específico do lucro pelo lucro. E quando o governo faz essa campanha, que não é uma campanha de agora, essa campanha foi desde a época de 80, final de 80, década de 90, né, quando, inclusive, isso já foi usado, essa campanha difamatória, para demitir 180 mil trabalhadores e trabalhadoras, na época, inclusive, do Fernando Collor, né, quando foi feita uma campanha dessa, que nós éramos chamados de marajás, quer dizer, o servidor público foi colocado, foi exposto, na verdade, e ele está sendo exposto novamente. Só que o governo não fala, né, que quando ele faz essa campanha difamatória da empresa para desconstruir o que é público, esse olhar do público, o olhar social, ele ataca frontalmente o servidor público. O servidor público, ele tem uma trajetória, ele estudou para estar ali. E o fato dele estar dentro do setor público com a estabilidade, ele passou todos esses anos adquirindo experiência para cada vez mais oferecer um trabalho de excelência. Qual que é a diferença do servidor público para o trabalhador da iniciativa privada? O servidor público, ele cria uma relação com a sociedade brasileira. A exemplo disso, a gente está vendo aí as pessoas, a área de saúde, o servidor público da área de saúde, os atendimentos humanitários, humanos que estão fazendo em relação à questão da pandemia. Então, quando o governo quer descaracterizar o que é público, que ele ataca o setor público, ele não diz para a sociedade brasileira que o servidor, que ele estudou para aquilo, que ele está ali adquirindo experiência para servir um trabalho, para exercer um trabalho de qualidade, para passar um resultado de qualidade. E aí, quando a gente vai para o setor público, a gente não quer dizer que o trabalhador da iniciativa privada, aliás, que o trabalhador da iniciativa privada, que ele não tenha qualidade, que ele não possa ter essa qualidade, que não possa ter essa experiência. É o sistema privado que não admite, que não possibilita que este trabalhador adquira essa experiência ao longo do caminho, porque ele é muito rotatório. Então, a iniciativa privada, ela é perversa. Ela é perversa. E quando a gente fala na questão do impacto, para mim, qual o maior impacto que pode causar a privatização? O maior impacto que pode causar a privatização é que ela
ela aprofunda a desigualdade social, porque o governo não diz isso. Ela aprofunda a desigualdade social por quê? Porque as pessoas que não têm condição financeira suficiente, as pessoas de baixa renda, elas têm acesso ao serviço público de graça. Quando privatizar, ela não vai ter mais acesso, porque ela não tem como pagar. E o governo não diz que a saúde é pública, que a educação é pública, que os atendimentos humanitários no SUS é público. Então, o que ele faz? Quando ele fala para a sociedade que a privatização é necessária, porque o servidor público, né, ganha muito dinheiro, e é ineficiente o setor, e que ganha muito dinheiro, e que tem regalias, e que não dá para sustentar isso, né? Ele coloca, se a gente for observar, as 180 mil pessoas que foram demitidas na época do Collor, que eram chamadas de marajás, 98% ganhava até 5 salários mínimos. Então, o governo não coloca aqui nesse bojo as regalias da classe política, não coloca aqui as regalias do judiciário, ele não coloca aqui as regalias dos militares. Ele coloca o servidor público, o servidor da saúde, o servidor da educação, o servidor da tecnologia pública. Gente, a tecnologia, nesta pandemia, né, prestou um serviço imensurável. Construiu rapidamente, construiu respiradores, montava respiradores, o SERPRE, a DataPrev, a tecnologia pública do governo, ela agilizou o processo do pagamento do auxílio emergencial para as pessoas, quer dizer, teve todo um amparo da tecnologia de todo o setor público. E se a gente pensa na privatização, nos danos da privatização em relação à questão social, porque, na verdade, o setor público, ele ajuda minimamente a equilibrar a desigualdade social. E vocês imaginam uma privatização de um pacote desse? Isso aí é o inicial, porque se a gente não conseguir barrar, vem tudo depois. O governo tentou privatizar o SUS. Vocês já pararam para pensar, se tivesse conseguido privatizar o SUS, como era que nós estávamos nesse momento? Você já imaginou se conseguisse privatizar a educação? Quando que o filho de uma pessoa pobre lá da periferia vai ter acesso à educação? Nunca! Quando que uma pessoa da periferia vai ter acesso à saúde? Nunca! Então, a gente precisa passar para a sociedade, para as pessoas que escutam isso, que a privatização que nós precisamos defender somos nós, a sociedade como um todo. A gente precisa aclamar as pessoas para juntos a gente conseguir combater esse pacote de privatização. Se você parar para pensar, gente, olha, quando a primeira vez que eu vi o pacote, eu entrei em choque. Porque o governo, o sistema capitalista, colocou para privatizar a Casa da Moeda. Quer dizer, a impressão, né, do dinheiro, da moeda corrente do país, a identificação financeira do país, né? Ele ia colocar para terceiros ou para privatização ou para o setor privado, imprimir. Quer dizer, aí junta isso com o SERPRE, com o DataPrev, com a questão dos dados das pessoas, então forma um pacote que a gente vê o descompromisso, não tem nenhum comprometimento com a população, não tem nenhum zelo com a população, não tá, esse pacote, ele não dialoga com nenhuma possibilidade de razoabilidade. É um pacote totalmente irracional. E se a gente pensar a privatização neste momento, gente, um momento onde uma crise sanitária sem precedentes, se a gente pensar a privatização, que ela já é danosa em qualquer situação, você imagine no cenário desse que está colocado, gente. Um cenário desse, entrando a privatização dessas 17 empresas, a quantidade de desemprego, a instabilidade social que vai gerar. A gente já parou para pensar nisso? E se a gente pensar no caso, por exemplo, dos Correios? Eu vi uma pessoa aqui, pertinho aqui de casa, dizendo que os Correios tinham que ser privatizados porque só serve para carta e carta não existe mais. Falei, gente, o que é isso? O Correio é uma empresa que vai onde ninguém pode ir. Ele vai lá no interior do Pará.
entregar vacina, entregar medicamento, entregar material escolar, dar assistência às pessoas que estão lá esquecidas. Como dizer que os Correios só trabalham com carta? Isso é um absurdo. Então, o que está acontecendo? A gente não está conseguindo, a campanha difamatória do governo é tamanha que a gente não está conseguindo contrapor isso. E quando isso entra na sociedade com simpatia, o governo vai ficar muito à vontade para privatizar. Só que as pessoas não sabem realmente o que está por trás dessa questão, dessa campanha difamatória, inclusive, das empresas. E se a gente parar para pensar, vamos ver o que deu certo na privatização? Absolutamente nada. Porque tudo que foi privatizado aumentou o custo, reduziu o acesso das pessoas, as pessoas que não têm condição não tiveram mais acesso, né? Então, isso é um desequilíbrio da base social, isso é um desequilíbrio, e a gente não pode deixar que isso aconteça. Trazer aqui para vocês, por exemplo, o caso da DataMec, que é a tecnologia da informação, que é da nossa categoria, né? A DataMec, na verdade, ela processava o seguro-desemprego, né? Tinha, entre outros processos do Ministério do Trabalho e Emprego, tinha o seguro-desemprego. Ela foi privatizada em 1999 pelo Fernando Henrique Cardoso. Você sabe o que aconteceu? A empresa que ela começou, né? Ela colocou uma tecnologia própria dela, privada. Começou o custo ficou tão alto que ninguém. Aí o que acontecia? Como ela tinha um monopólio, o governo estava refém, não se fazia mais nem licitação. Ela era a dona do pedaço. Então, o que aconteceu? Os preços ficaram exorbitantes. O próprio governo não suportou. Pediu ao Ministério Público Federal, onde houve uma negociação para que o seguro-desemprego e os sistemas que eram da DataPrev voltassem para a DataPrev, e eles voltaram em 2011. Então, isso significa dizer que não dá certo privatizar. E nós temos esse exemplo vivo da tecnologia da informação. Então, o que eu quero dizer para vocês? A Vale do Rio Doce, por exemplo, né? A Vale do Rio Doce, nós vimos aqui, nós sofremos junto com o pessoal que estava lá. Quantas e quantas vidas soterradas. Você sabe por que isso aconteceu? Se fosse uma empresa pública, não teria acontecido? Porque o servidor público tem a fé pública, ele tem a responsabilidade, ele assume e ele coloca o CPF dele lá. Então, se um problema desse, ele não ia deixar acontecer, porque é o CPF dele que estaria lá respondendo por isso. Então, o que aconteceu na Vale do Rio Doce? O lucro pelo lucro, a ganância. Porque alguém que foi fazer a vistoria e via que aquilo ali estava errado, tinha que ter resolvido a situação. Por que não resolveu? Porque saiu mais barato fazer os remendos. Essa é a realidade. E até hoje as pessoas estão lá tentando reconstruir suas vidas. Isso quem conseguiu sobreviver. Então, gente, eu estou colocando isso aqui para vocês, porque essa discussão da privatização, ela passa necessariamente pela base social do país. Ela passa necessariamente pelo acesso das pessoas que não têm condição de pagar pelo serviço. Ela passa necessariamente por nós já estamos extrapolados de tantas coisas, de tantos impostos, e nós vamos ter muito mais coisa para pagar. A tecnologia da informação, se ela for privatizada, ela vai se tornar um cartório virtual, porque vai ser cobrado pelos serviços. E a gente precisa atentar, porque o governo, na verdade, o que ele quer fazer com a privatização? Ele vai lá e convence as pessoas, né, que toda a fragilidade econômica do país se dá por conta da questão do setor público e começa a fazer esse trabalho, né? E a privatização entra como um rearranjo, como se fosse assim uma varinha de condão que viesse para resolver todos os problemas. E não é assim. A privatização, gente, ela não é um assunto isolado, ela não é um assunto do servidor, ela é um assunto da sociedade brasileira, ela é o assunto de uma pessoa que mora numa casinha lá no interior do estado do Ceará, ela é o assunto de uma pessoa que mora um ribeirinho lá no Pará, dentro d'água, ela é um assunto de toda a população brasileira. A gente precisa se organizar
porque esse pacote de privatização, se ele der início, ele vai ter continuidade, e a continuidade dele vai ser acabar de desmontar a base social do Brasil, com a educação, com as questões da saúde, com a saúde pública. O que a gente tem que fazer é cada vez mais valorizar o servidor, porque o servidor que tem a possibilidade de ficar numa empresa durante 20, 30 anos, essa pessoa tem todo um acúmulo que ela pode servir a sociedade da melhor forma possível. Então, nós estamos num governo e imagine o momento que nós estamos vivendo. Nós estamos numa pandemia sem precedente. Antigamente, a gente ouvia falar no começo que as pessoas morreram. Hoje, não. Aqui no meu condomínio, é aqui, é no condomínio da minha filha, é na família, é nos amigos, é no Serpro. Então, a gente vê, as pessoas estão morrendo, a situação está uma situação insustentável, e o governo coloca um projeto de um pacote de privatização num momento desse, porque, inclusive, esse momento é difícil da gente olhar para um só local, é muito difícil, a gente tem que ter uma visão ampla, porque o mundo está girando, as coisas estão acontecendo, de 5 em 5 minutos as coisas mudam, e as dificuldades que nós temos são grandes, as nossas dificuldades quanto movimento sindical, quanto organização sindical, que também vem sendo atacada, o movimento sindical vem sendo atacado por esse governo, e a gente precisa reagir. A privatização, ela é da conta de todos nós. Ela é da conta do movimento sindical, ela é da conta do trabalhador, da trabalhadora, de quem vende sanduíche na rua, ela é da conta de quem tem um comércio, ela é da conta de todo mundo. Porque se acontece uma privatização, se tem um desequilíbrio social, as pessoas que supostamente têm uma vida mais equilibrada nas questões financeiras, elas vão sentir o impacto aqui embaixo, porque a miséria vai se aprofundar, porque os problemas sociais vão se aprofundar, porque a diferença social vai se aprofundar. Então, assim, a gente precisa ter um olhar muito atento para isso. Então, eu acho que é tomar essa privatização com todos os setores. Infelizmente, a gente não está tendo condição de se organizar na rua, de colocar nossa cara na rua, de mostrar à população brasileira que nós fazemos a diferença. E para dizer aqui, para ir me aprofundando, porque eu acho que o meu tempo já está acabando, dizer para vocês, para você, trabalhador, senhor, senhora, vocês que estão nos assistindo, de todas as categorias, nós precisamos de apoio nesse momento. Sabe por quê? Porque se o Brasil, se esse pacote de privatização for para frente, o desequilíbrio social que ele vai gerar vai ficar uma situação incontrolável. Porque hoje, com a globalização, com tudo que está colocado e com as redes sociais, não exige mais nada separados. Estamos juntos. E juntos a gente tem que lutar para barrar essa privatização. Juntos a gente tem que lutar para trazer de volta a autoestima da classe trabalhadora, que a cada dia sofre uma pancada. Então, a gente precisa estar conversando, a gente precisa estar dialogando, e a gente precisa mandar um recado para esse governo, que inclusive nos chamou de ladrões. Diz que os trabalhadores do Serpro vendiam, né? O ministro disse que a gente vendia, o cara responsável pela privatização, que nós vendíamos os dados. Isso é uma falta de respeito sem precedente. Então, gente, eu vou terminar aqui a minha fala dizendo que a gente precisa estar junto, nós precisamos estar junto, que jamais o setor público brasileiro é quem fragiliza a economia. Quem fragiliza a economia, vai fragilizar a economia se for privatizado, se tiver demissão. Porque se tiver demissão, como teve na época do Collor, 180 mil pessoas demitidas, e aí você conta, multiplica pela família e pelos dependentes, esse dinheiro todinho que era injetado, que fazia a economia rodar, não fez mais. Então, a privatização, ela não ajuda a economia, pelo contrário, ela aprofunda a crise, aprofunda a miséria, e não é isso que a gente quer. Como atores de transformação, nós queremos uma sociedade justa e vamos lutar por essa sociedade justa. E isso começa lutando contra a privatização e a favor do fortalecimento do servidor público e das empresas estatais brasileiras. Muito obrigada pelo espaço.